governo federal vai ampliar auxílio para a compra de gás de cozinha. E você vai ver também. Queimadas causam prejuízo de R$ 1 bilhão em São Paulo. Anvisa investiga surto de mpox no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Presidente da França se recusa a nomear governo de esquerda e recebe ameaça de impeachment. E ainda, SpaceX vai levar civis para caminhar no espaço amanhã. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E o governo federal anunciou que vai ampliar o acesso ao gás de cozinha para a população mais carente. A intenção é atender mais de 20 milhões de famílias até dezembro de 2025. O projeto de lei que amplia o acesso ao gás de cozinha deve ser analisado pelo Congresso Nacional. A medida foi anunciada durante a cerimônia de lançamento da Política Nacional de Transição Energética. O objetivo de atender mais de 20 milhões de famílias até o ano que vem. O Ministério de Minas e Energia informou que, atualmente, o governo atende 5,5 milhões de famílias com o auxílio gás. A ideia é ampliar os investimentos no programa, a fim de aumentar o número de beneficiários. De acordo com o governo, o projeto propõe um aumento da disponibilização de recursos, que podem passar dos 13,5 bilhões de reais durante o ano de 2026. O texto prevê também uma nova modalidade no formato da concessão do benefício com a Agência Nacional de Petróleo, por meio do credenciamento às revendedoras. A ANP também vai definir o preço teto que o botijão será vendido para tenha a redução de custos. Olha, e a possibilidade de uma pessoa que está com o nome negativado ter acesso ao crédito no país aumentou mais de 17 vezes. Confira. Foram analisados 2 perfis de CPFs, aqueles que têm alguma negativação e aqueles com uma negativação recente, mas que foi regularizada. Neste segundo caso, a vigência do cadastro positivo fez com que o percentual desses clientes que conseguem crédito passasse de 7,3% para 20,7%. O levantamento concluiu que, ao conhecer melhor o cliente, vendo que ele teve uma negativação, mas na maior parte do tempo é um bom pagador, o credor dispõe de mais transparência para aumentar sua confiança e conceder o crédito. A pesquisa também dividiu os clientes por renda. Para quem ganha até um salário mínimo, a chance de obter crédito antes do cadastro positivo era de 0,4% e depois passou para 2,2%. Já na outra ponta, para quem ganha mais de 10 salários, a chance antes do cadastro era de 0,8% e depois passou para 46,9%. Na divisão por região, a maior mudança foi observada no Sudeste. Antes do cadastro positivo, a chance de alguém com nome sujo obter crédito era de 0,5% e agora passou para 9,8%. E as queimadas que atingem o estado de São Paulo já causaram muito prejuízo. Até o momento, o governo paulista avalia uma perda de R$ 1 bilhão. Apesar do grande número de focos de incêndio, as equipes de combate às chamas foram rápidas e conseguiram controlar o índice de perda da vegetação. O governo do estado de São Paulo prevê prejuízo de R$ 1 bilhão até o momento. Em 2024, já são mais de 600 hectares atingidos, o que representa 0,06% do total de áreas do estado de São Paulo. A Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente informou também que estão se mobilizando para resgatar a fauna perdida nas queimadas e estão se preparando para as próximas ondas de calor. E esse problema das queimadas também afeta o Rio de Janeiro. Os incêndios florestais aumentaram mais de 80% neste ano no estado.
O repórter Anderson Nascimento traz agora mais informações. Os dados divulgados pelo Corpo de Bombeiros revelou que só nos 8 primeiros meses de 2024, o estado do Rio de Janeiro registrou mais de 6 mil ocorrências de incêndios florestais, a mais que o mesmo período em 2023. De janeiro a agosto deste ano, o Rio já contabilizou mais de 13.500 casos, o que, se comparado com os 7.400 registrados no mesmo período do ano passado, representam um aumento de mais de 80%. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Major Fábio Contreiras, chamou a atenção para o problema, apontando que 95% dos incêndios que ocorreram no estado são causados pelo ser humano, seja de forma acidental ou proposital. E, por final, mencionou os balões soltos de forma ilegal como um grande responsável. Nos últimos anos, a corporação tem investido em campanhas de conscientização e prevenção de incêndios florestais, através das redes sociais, a fim de informar e alertar a população sobre os riscos da prática comum que podem levar a grandes desastres ambientais. E mais da metade dos estados do Brasil está sofrendo o pior período de seca dos últimos 44 anos. Vamos ver nessa outra reportagem. Já são 12 meses de seca. O ar é tão seco que é difícil até para respirar. 16 cidades, mais o Distrito Federal, estão sofrendo com o ar seco, fumaça de queimadas e falta de água nos rios. De acordo com os especialistas, essa é a pior seca já vista no Brasil desde os anos 40. Os números têm aumentado cada vez mais em agosto e a tendência é que piore até o final do mês. Os especialistas afirmam que quanto mais tempo a seca durar, mais difícil será de recuperar. E para isso, será preciso ciclos de chuva acima da média para ajudar a amenizar. E mesmo assim, pode não ser o suficiente. E ainda falando do clima, a semana começou com frio em vários lugares do Brasil. E essas baixas temperaturas devem continuar até pelo menos quarta-feira, principalmente no sul e no sudeste. Confira. No sudeste, vai fazer frio na primeira metade da semana, principalmente nas madrugadas. No começo da terça-feira, a previsão é de 5 graus Celsius na Grande São Paulo e em cidades do interior. Na capital, as máximas entre segunda e terça não devem passar de 17 graus. Já no Rio de Janeiro, a previsão é de mínima de 12 graus e máxima de 19 graus nesta segunda-feira. No interior do Rio Grande do Sul, o dia começa com formação de geada e muito frio. Em Santa Catarina e no Paraná, a segunda-feira deve ser de sol e com frio, com previsão de temperaturas abaixo de zero em áreas de maior altitude nos dois estados. No centro-oeste, as temperaturas de Mato Grosso e Goiás continuam elevadas. A umidade do ar pode ficar abaixo dos 12% em ambos os estados. Já no norte e nordeste do Brasil, a frente fria deve levar chuva, principalmente ao litoral da Bahia e de Sergipe. Na capital baiana, a temperatura máxima deve chegar a 29 graus. A previsão também é de chuva no norte, principalmente no Amazonas, Roraima e norte do Pará. Em Palmas, o dia deve ser quente, com a máxima na casa dos 39 graus. Em Manaus, a máxima prevista também é de 39 graus. Não há previsão de chuva na capital. Já em Boa Vista, as temperaturas podem chegar até 35 graus, com possibilidade de chuvas isoladas. E a Anvisa apura um possível surto de Mpox no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. No fim de semana, pelo menos 4 estrangeiros ficaram isolados em área restrita, justamente pela suspeita de estarem contaminados, e depois foram encaminhados a unidades de saúde. Vamos ver. Após a vistoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, foi emitido um alerta e o pedido à administração do aeroporto para que instalasse biombos, separando o grupo supostamente contaminado dos demais imigrantes. Pelo menos 10 estrangeiros estariam com sintomas e 4 deles deixaram o aeroporto para receber atendimento médico. A Anvisa orientou que os imigrantes doentes, além de separados, deveriam ser mantidos nas proximidades do embarque remoto. A área restrita é uma região
região do terminal onde ficam os imigrantes ainda não admitidos, ou seja, que ainda não ingressaram no país oficialmente por estarem sem visto ou documentos. Na semana passada, uma reunião convocada pelo Ministério Público Federal já discutia a situação dos quase 500 imigrantes retidos na área restrita. Na ocasião, a Defensoria Pública da União pediu a criação de uma sala de situação para que se acompanhe o fluxo de entradas e saídas em tempo real. O Ministério da Justiça e Segurança Pública se comprometeu a encaminhar reforço de servidores para atendimento emergencial, tanto nos trabalhos de processamento dos protocolos de refúgio quanto para a segurança no local. Já a GRU Airport se responsabilizou a buscar modos para assegurar condições, junto às companhias aéreas, de se garantir acesso à higiene básica e alimentação de todos os migrantes retidos. O relatório preliminar sobre o acidente da Voipaz já tem data. Está previsto para o dia 6 de setembro. O relatório poderá explicar as causas do acidente que deixou 62 mortos em Vinhedo. O relatório preliminar sobre a causa do acidente com o avião da Voipaz, que deixou 62 mortos, deve ser divulgado no próximo dia 6 de setembro pela Força Aérea Brasileira. Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o gravador de voz da cabine do avião registrou a conversa com o copiloto sobre dar potência para a aeronave, minutos antes da queda. Cerca de 2 horas de transmissão foram feitas pelo Laboratório de Leitura e Análise de Dados do CENIPA, que é vinculado à Força Aérea. A análise preliminar indica que a aeronave perdeu altitude de forma repentina, porém a análise do áudio da cabine sozinha não é capaz de cravar uma causa aparente para a queda. Uma comissão externa foi criada pela Câmara dos Deputados a fim de acompanhar a investigação sobre o desastre aéreo. E quase 2,5 milhões de carros estão circulando no país com airbags defeituosos. 7 pessoas, inclusive, já morreram no Brasil por conta da explosão do airbag. Os equipamentos são da marca japonesa Takata, usados em carros fabricados por 17 montadoras entre os anos de 2001 e 2018. Para inflar o airbag, quando acionado, a Takata utilizava um composto químico chamado nitrato de amônio. Mas ao longo dos anos e em contato com calor e umidade, o composto se torna altamente explosivo, além de poder corroer partes metálicas do equipamento. No momento em que o airbag infla, são projetadas partes do equipamento para a parte interna do carro. A bolsa de airbag abre a cerca de 320 km por hora. E os fragmentos que estão a menos de 1 metro do motorista saem como se fosse um tiro. Alguns motoristas, mesmo em baixa velocidade, ao colidir com outro carro, tiveram o airbag acionado, causando perfuração no tórax ou no pescoço. 7 pessoas já morreram no Brasil por conta da explosão do airbag. Só no Brasil, mais de 5 milhões de carros foram chamados para trocar a peça com defeito, mas só metade dos condutores levou o carro para revisão. Outros países também passam pelo mesmo problema, o que faz com esse recall seja considerado o maior da história da indústria automobilística. No site da Secretaria Nacional de Trânsito, com a placa do veículo, é possível checar se precisa do recall por conta do airbag. E fósseis originais de minas cearenses estão sendo comercializados ilegalmente em sites americanos e por preços altíssimos. Confira nessa reportagem. A denúncia aponta a venda ilegal de fósseis brasileiros em site dos Estados Unidos. As peças em questão são de peixes e insetos, como, por exemplo, cigarras e libélulas, encontradas na Chapada do Araripe, no sul do Ceará. Plantas também são comercializadas, isso por causa da facilidade do transporte. A denúncia foi realizada pelo Juan Carlos Cisneiro, professor de arqueologia da Universidade Federal do Piauí. Os preços das peças chegavam a $150 mil cada, cerca de R$822 mil na cotação atual. Esse tipo de comercialização, quando é profissional, é mais difícil de se investigar. Isso
porque os fósseis são escondidos em pedras semipreciosas, facilitando o despacho. Infelizmente, a comercialização e o tráfico de fósseis são mais comuns do que se imagina, mesmo que a prática seja proibida desde 1942. E a lei que criminaliza essa prática determina a pena de 1 a 5 anos, além de multas. O tráfico dos fósseis é feito tanto para outros lugares do Brasil, como também para países do exterior, onde se encontram diversos pesquisadores interessados para estudar as peças. E veja a seguir, o presidente da França se recusa a nomear governo de esquerda e recebe ameaça de impeachment. E ainda, a SpaceX vai levar civis para caminhar no espaço amanhã. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Mal-estar na política francesa. O presidente Emmanuel Macron se recusou a nomear o governo de esquerda e recebeu uma ameaça de impeachment. O bloco de esquerda Nova Frente Popular venceu as eleições legislativas de julho, mas não conseguiu formar uma maioria absoluta. Ao todo, o grupo conquistou 182 assentos contra 168 da coalizão de Macron e 143 da extrema-direita. Após as eleições, o primeiro-ministro Gabriel Attal apresentou a carta de renúncia, mas a pedido de Macron, Attal continua no governo de forma interina até que um novo governo seja formado. Desde então, o presidente francês iniciou as negociações com os partidos para a escolha de um novo primeiro-ministro. A Nova Frente Popular apresentou a candidatura de Lucie Castel. Nesta segunda-feira, Macron publicou um comunicado dizendo que não poderia aceitar um plano de governo que atenda somente aos interesses da Nova Frente Popular em nome da estabilidade institucional. Com a decisão, lideranças da Nova Frente Popular disseram que vão barrar qualquer outra indicação para primeiro-ministro e apresentarão um pedido de impeachment contra o presidente. O líder do movimento França Insubmissa, Jean-Luc Mélenchon, disse que Macron criou uma situação excepcionalmente grave. O partido dele integra a Nova Frente Popular. E a SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk, vai enviar amanhã 4 passageiros civis para uma missão tanto quanto desafiadora, uma caminhada espacial. Vamos ver. Um novo recorde em distância está para ser batido nesta terça-feira. 1.400 quilômetros de altitude no espaço. Isso desde 1969, ano em que o homem finalmente pisou na Lua em uma viagem de aproximadamente 4 dias. Para se ter uma ideia da distância, a Estação Espacial Internacional, ponto de estudo da NASA e outras agências espaciais mundiais, fica a 420 quilômetros da Terra, ou seja, menos da metade da distância que está prevista para esse novo desafio da Space. A missão Polaris Daring da empresa Space do multibilionário Elon Musk enviará uma tripulação de 4 civis ao espaço para uma viagem de 5 dias, onde deverão ser feitos diversos estudos e pesquisas científicas. Mas o maior desafio programado para essa viagem será a caminhada espacial de alto risco. Desde 2021, a equipe tem se preparado para esse momento em um misto de ansiedade e entusiasmo. Todos se dizem preparados. Se tudo ocorrer como esperado, essa será a primeira vez em que civis realizarão um feito tão extraordinário. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso jornal. E teve alteração no formato do Mundial de Clubes, não é mesmo? Aliás, que vai ter também outro nome, né, Fernando?
É isso mesmo, mudou até de nome, Kleber. Boa noite para você e a todos que nos assistem. O Mundial de Clubes vai se chamar agora Copa Intercontinental. E o finalista será o campeão da Champions League. O campeão da Libertadores terá um jogo a mais do que anteriormente. Em uma postagem nas redes sociais, o Al Ain dos Emirados Árabes Unidos anunciou o calendário oficial de jogos da primeira edição da Copa Intercontinental, torneio que a partir de 2024 vai substituir um Mundial de Clubes que era disputado anualmente por 7 clubes. A grande final está marcada para o dia 18 de dezembro em jogo único. O local ainda não está definido. Por decisão da FIFA, este novo formato sempre terá como finalista o campeão da Champions League. Em 2024, este representante é o Real Madrid. Outra mudança que a entidade promoveu é que o campeão sul-americano agora vai ter que fazer um jogo a mais para ser campeão mundial. Isso porque o campeão da Libertadores agora entra nas quartas de final do torneio e não mais na semifinal. A estreia está marcada para o dia 11 de dezembro contra o Pachuca do México, que é o atual campeão da CONCACAF. Com essa data de estreia, o campeão da Libertadores terá menos de 15 dias para se preparar para o torneio, pois a final da Libertadores está marcada para o dia 30 de novembro. O atual campeão africano, Al Ahly do Egito, também já está nas quartas de final e vai enfrentar o vencedor do jogo entre Al Ain dos Emirados Árabes Unidos e Auckland City da Nova Zelândia. Esta partida está marcada para o dia 27 de setembro. Olha, Fernando, e ainda falando sobre futebol, é possível a paixão por um clube unir também um casal? Pode sim, foi o que aconteceu com o casal vascaíno Paloma e Thiago. A paixão Cruz Maltina uniu o casal no dia de aniversário de 126 anos do clube. O Vasco é o time do amor. Isso porque Paloma Gonzalez e Thiago Esteves se casaram vestidos com a camisa vascaína no dia do aniversário de 126 anos do clube, na última quarta-feira. O casal se conheceu graças à paixão pelo time carioca e amigos em comum que torciam para o time. Se aproximaram e se apaixonaram por compartilhar o amor pelo clube do coração. Depois do casamento, o casal foi até o estádio do Vasco, São Januário, onde recebeu a bênção de Pedrinho, presidente do clube Cruz Maltino. Até as alianças do casal têm o nome do clube gravado. É, Fernando, vão comemorar e também sofrer juntos, não é mesmo? Exatamente, estão juntos na alegria e na tristeza. Verdade, Fernando, obrigado pelas informações e amanhã você volta com mais notícias do esporte. Exatamente, amanhã eu volto para atualizar as notícias do esporte. É com você, Kleber. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Convido agora para ficar com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.